louvar esta noite. Amém. Glória a Deus. Nós ficamos agradecidos, né, de estarmos aqui com mais uma oportunidade. Como nós temos aprendido, né, um dia será o último culto. Nós, como temos aprendido, né, com a vida, que as pessoas geralmente dão valor depois que perdem, né? Então, que nós possamos aproveitar enquanto podemos nos reunir, enquanto temos a liberdade de expressar a nossa fé. Nós temos que defender as nossas convicções. O profeta, né, ele estava falando sobre isso, de defender as convicções, e ele estava falando sobre um irmão, né, que tinha manifestado que estava crendo algo diferente, mas o profeta disse: ele continua sendo meu irmão. O profeta disse: eu vejo as publicações dele na revista e às vezes até tenho inspirações para pregar com aquilo, e ele às vezes publica algo que eu tenho falado, e eles continuavam sendo irmãos, mas não caminhavam, não podiam mais caminhar junto, né, em torno daquele assunto, né, porque estava tendo divergência. Então, às vezes, como nós sabemos, né, temos tempo de ajuntar, temos tempo de separar, e o profeta, ele disse, né, se um irmão discordar de você, e se você for atrás dele e não puder trazê-lo de volta, não diga que ele tem um espírito errado, né? Porque às vezes ele pode ter um espírito correto, mas por algum motivo, às vezes é hora de separar, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Uma coisa nós sabemos, que a mensagem veio para apanhar o eleito. Ela não veio para apanhar os crentes, né? Senão até mesmo o diabo iria no arrebatamento. Mas a mensagem veio para trazer a fé de rápido para o eleito, né? Uma fé num grau maior, né? Não somente dizer eu creio nas Escrituras, porque o diabo crê e até estremece. Meu irmão William, como ele começou dizendo, né, sobre amar um ao outro, eu estava lendo antes de sair de casa, estava com essa mensagem na mão, resolvi, deixei na cabeceira da cama, né? A mensagem Espíritos Sedutores, mas eu tenho anotado um parágrafo dela para comentarmos algo acerca disso que o irmão William estava falando. O profeta diz na mensagem Espíritos Sedutores, parágrafo 152. Ele diz: se alguém vem e fala de alguém para você, e logo se você se une com esta pessoa e fala mal da pessoa, isto é um erro. Não faça isso. Isso por fim te manterá fora da terra prometida. Então, veja, o irmão William citou aqui falar mal um dos outros. O profeta está dizendo que não é só aquele que vai falar mal, mas aquele que ouve, que acaba às vezes sendo influenciado a concordar. O profeta disse: isto é um erro. Isso por fim te manterá fora da terra prometida. Então nós vemos como nós devemos nos portar. O profeta disse: se alguém vem dizer algo para você sobre alguém, diga, espere aí, vamos chamar a pessoa para nós ouvirmos os dois lados. Isso é a maneira correta, né? O profeta, ele tem ensinado isso, e ele diz que muitos são influenciados quando alguém vem dizer algo sobre alguém, né? Você viu aquela irmã, você viu aquele irmão, você viu o pastor, você viu aquela pessoa, e a pessoa, eu vi, é verdade, e acaba concordando. O profeta disse: isso por fim manteria, né, afastaria a pessoa,
Porque o profeta disse que o Espírito Santo foi tipificado numa pomba sensível, e o profeta disse que ele se alinhou com o cordeiro. O profeta disse: se o Espírito Santo tivesse pousado, se a pomba tivesse pousado em qualquer outro animal, o profeta disse: logo ela alçaria voo. E o profeta ele vai mais além, ele diz: você pode ter o Espírito Santo, mas ele disse que quando você estiver desalinhado, o Espírito Santo se afastará. Não quer dizer que a pessoa perdeu de vez o Espírito Santo, mas o profeta disse que ele é sensível. Ele não ficará na hora que alguém estiver falando mal de alguém. Ele não ficará na hora que alguém estiver concordando com alguém, falando mal de alguém. Ele não ficará na hora que alguém estiver exaltado e irando e falando certas coisas. Eu farei isso, farei aquilo. Ele não estará nesta hora. Ele não estará. E o profeta disse: ele somente voltará. Ele ficará esperando que tudo normalize para que ele possa voltar. Então nós vemos que o Espírito Santo, ele alça voo, mas se for o eleito, terá que acertar, terá que arrepender, terá que consertar. Mas se não é o eleito, numa dessas que o Espírito Santo se afastou, se é apenas um bebê pentecostal, ele ficaria, Mas nós vamos prosseguir, com o nosso assunto desta noite. Vamos fechar os olhos e orarmos, Eu tinha esse parágrafo, estava com essa mensagem na mão, decidi comentar, já que o irmão William tinha, e nós cremos, que não foi por acaso, que o Espírito Santo inspirou o irmão William a falar, para que nós pudéssemos não só ter o prego batido, mas virar a ponta. Vamos orar. Pai Celestial, nós aqui estamos, ó Deus, mais uma vez, Senhor. Deus, como nós já ouvimos aqui nesta noite, da boca dos irmãos, nós viemos, ó Senhor, e nós queremos ser melhores. Senhor, nós poderíamos sair até piores, Senhor, mas como disse o teu profeta, não podemos sair mais igual. Depois de ouvir a tua palavra, nós teremos que tomar a atitude acerca da tua palavra. E a atitude acerca da palavra, ó Deus, mostrará se nós sairemos piores ou melhores do que chegamos. Senhor, que cada um possa, Senhor, verdadeiramente ter vindo com boas expectativas. Amém. Que a tua palavra, Senhor, nos corrige para que nós possamos nos alinhar, para que nossas expectativas sejam correspondidas por ti, Senhor. Deus, nós aqui estamos mais uma vez agradecidos a ti por esta oportunidade, Senhor. Deus, só tem uma maneira de sairmos melhores, é sendo corrigidos por ti, Senhor. Deus, se nós não formos corrigidos, sairemos da mesma maneira, mas a tua palavra veio para corrigir, para redarguir, para, ó Deus, exortar, para nos alinhar com a tua palavra, que cada um possa, Senhor, ó Deus, descalçar as tuas sandálias, descalçar cada um as suas sandálias, para que o teu Espírito possa tomar controle de cada um, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos desde já, crendo que cada um sairá melhor do que chegou. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Obrigada. Então vamos aproveitar que estamos de pé, vamos tomar nossas Bíblias e abrir em Lucas 24, 45. Enquanto os irmãos estão de pé, nós vamos ler essa escritura e os irmãos poderão se assentar e depois mantenham suas Bíblias ao alcance, porque nós queremos ler algumas escrituras mais. Mas Lucas então 24, 45, uma escritura que nós poderíamos citar de cor, porque é uma escritura que tem falado muito para nós. Mas nós vamos ler nesta noite
para nós tomarmos como base, né, para nosso assunto nesta noite. Lucas 24, 45, aonde Jesus falou: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Amém. Somente isso os irmãos podem assentar. Então eles tiveram o entendimento aberto para compreenderem, para receberem as Escrituras. Como a Bíblia narra, né, a Bíblia fala sobre Lídia, né, que ela recebeu a mensagem, ela recebeu a palavra da hora ali, aquela mensagem cavalgando através do primeiro mensageiro, o apóstolo Paulo. Ali estava Lídia, e a Bíblia diz que Deus abriu-lhe o entendimento para compreender, para receber a mensagem. Então nós vemos que se a mensagem veio para o eleito, nós vemos que Deus, ele estava comprometido com o eleito. Ninguém elegeu a si mesmo, ninguém elegeu um a outro, mas a Bíblia diz que Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Deus nos elegeu para receber a mensagem, e ele estava comprometido com a sua palavra, ele estava comprometido com o seu programa, e o seu programa nos colocou dentro da sua palavra. Deus nos colocou dentro do seu programa, e ele, comprometido com o seu programa, ele estava obrigado a revelar a palavra, porque ele te elegeu para receber a mensagem. E nós temos que Jesus abriu-lhes um entendimento para compreenderem, para receber, porque Isaías disse: muitos têm ouvidos e ouvindo não entendem, muitos têm olhos e vendo não podem ver o que está acontecendo, mas a vós foi dado saber. Ele abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então nós vemos que Deus tinha um programa, e dentro do seu programa ele abriu o entendimento de cada um para receber, para compreender as Escrituras. Mas não era para apenas dizer: eu conheço, eu compreendo. Nós vemos que Deus tinha uma programação. Deus tinha um programa. Era apenas uma parte do programa de Deus abrir o seu entendimento para que você recebesse a Escritura. Isso era apenas uma parte. Mas se ficar só nisto, se Deus ficasse só nisto, Deus então teria falhado em seguir o seu programa. Alguém pode ficar somente numa concepção intelectual e dizer: eu compreendo as Escrituras, eu conheço as Escrituras, mas Deus estava falando de algo além disso. Ele estava falando de revelar as Escrituras. Então nós vimos que Jesus estava falando que eles receberiam o Espírito Santo para revelar as Escrituras. Eles tiveram um entendimento aberto que o eleito teria que ter esse Espírito de Cristo, essa revelação, esse Espírito de Deus para trazer a revelação. E eu quero ler mais algumas Escrituras para que nós possamos fazer o nosso assunto, né? É como fazer um bolo, né? O profeta disse que são vários ingredientes para fazer um bolo. Então nós queremos ir acrescentando, né? Acrescentando a receita para que cada um possa ter recebido, ter tido entendimento aberto para compreender o que deveria ser, para receber o Espírito Santo, para revelar e colocar em operação
Mas algumas escrituras nós queremos ler. Efésios, capítulo 2, né, se você deseja anotar. Efésios, capítulo 2. E depois, Efésios, capítulo 5. Nós leremos também Efésios, capítulo 5, né? Em Efésios, capítulo 2, nós vamos ler no verso de número 8 e número 9, aonde diz: porque Efésios capítulo 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos. Amém. Pela graça sois salvos. Mas, veja, não é só isoladamente pela graça sois salvos. Vamos seguir a leitura. Pela graça sois salvos. Mas, veja, a graça nos alcançou. A graça nos alcançou. E Efésios capítulo 2, o verso de número 8, diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então, pela graça sois salvos. Mas, então, tem que ter recebido, tem que ter tido um entendimento aberto. Né? Nós vamos abrir aqui, né? Nós vamos abrir um paralelo, né? Um salvo comum, ele somente crer que Jesus Cristo é o seu Salvador, ele recebe porque ele teve o seu entendimento aberto para receber Cristo Salvador, porque ele tinha que ser salvo, porque ele foi preordenado para a salvação. Mas o eleito foi preordenado para estar no alto. Pela graça sois salvos, mas a chave, Deus enviou uma chave, Deus enviou uma fé, Deus enviou esta fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É como nós temos aprendido, né? Isso não vem de vós, não é o que alguém fez, não é o que alguém fez. A pessoa poderia estar errado a vida inteira e Deus permitir no leito, ele deu o entendimento aberto e receber Cristo, o Salvador. Então mas nós queremos tirar daqui, seguir um paralelo e mostrar que o eleito, ele tem que receber a fé. Ele tem que receber a fé. O eleito foi chamado para receber, não apenas ter o entendimento aberto para receber Cristo Salvador, mas para receber a revelação. É como diz o profeta: o diabo odeia Gênesis, o princípio, e odeia Apocalipse, a revelação. E o profeta disse: ele odeia muito a revelação, porque a igreja do Deus vivo está fundada sobre a revelação. O diabo sabe disso. Ele odeia a revelação, mas os filhos de Deus, os eleitos, terão que receber esta revelação. A igreja do Deus vivo está fundamentada na revelação. Nós lemos aqui o verso 8, mostrando que a fé não vem de vós, não é nada que alguém fez, é dom de Deus. Tem alguém que pôde salvar a ele mesmo? Alguém pôde salvar o outro? A fé é pela graça, mas por meio da fé que vem de Deus. Amém. Deus tem salvado cada um. Deus tem cada um preordenado para a salvação. Deus sabe onde está cada eleito preordenado para estar no arrebatamento. Nós citamos aqui, Espíritos Sedutores, parágrafo 152, mostrando que se
certas coisas te afastariam, te manteria fora da terra prometida. E nós vemos que há um milênio onde nós estaremos com Cristo 1000 anos nesta terra. E depois do trono de julgamento, a Bíblia fala novos céus e nova terra. Mas o profeta diz que não é uma nova terra. Não é uma nova terra, mas é esta mesma terra que passa por um processo. Para que Deus possa entregá-lo, para que Cristo e a igreja possam tomar posse, né? Cada um tome posse com Cristo, e aí no novos céus e na nova terra, ali há uma nova, naquela terra prometida, ali há aquele Senhor Jesus Cristo com a igreja, que estarão ali dentro do palácio, e ela estará para sempre com ele. Amém. Então veja, isto manteria alguém fora da terra prometida. Mas nós estamos indo um pouquinho além, né? E quando vier a nova terra, aquela herança que é para os filhos de Deus, alguns não estarão com ele o tempo todo ali dentro daquele palácio, né? Como diz a Bíblia, aquele palácio onde ele será a luz ali naquela cidade. Mas o verso de número 9, também vamos ler: não vem das obras, não é o que ninguém fez, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então veja, a salvação é pela graça, somente recebendo pela fé Cristo Salvador. Nada que alguém fez, nada. Nós poderíamos ver, por isso, como nós já comentamos, né? Às vezes alguém, e a pessoa diz, a pessoa não tem jeito, um ladrão, uma prostituta, um drogado, não tem jeito, mas não é nada que ele pudesse fazer, não é nada que alguém pudesse fazer por ele. Mas enquanto ele tiver fôlego, a esperança, no último instante, nos 5 minutos, ele pode ter o entendimento aberto e receber Cristo Salvador. Mas nós vamos voltar para o eleito. O eleito tem que receber a revelação. E o diabo odeia esta revelação. O diabo odeia porque a igreja está fundamentada sobre esta revelação. Efésios capítulo 5, o verso de número 14, diz: pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta tu que dormes, né? Nós não vamos ler, se você deseja anotar, eu tenho aqui anotado, né? Eu relacionei com essa escritura, São João capítulo 5, verso 25, aonde diz que os mortos ouviriam a voz do Filho do Homem. Nós estávamos mortos em delitos e em pecados, nós estávamos mortos, mas o profeta disse: não poderia ser vivificado algo que não tivesse vida. Nós viemos da eternidade, havia um gênio, havia algo em nós. E quando nós ouvimos a palavra revelada, algo despertou dentro de nós, e a palavra nos chamou para levantar. Desperta, levanta entre os mortos, sai dentre eles, sai deles. Não é sai deles, povo meu, não é se misture com eles, mas a palavra diz: sai deles, povo meu, sai deles. A escritura diz sai dela, mas eu estou falando deles sistemas. Sai dos sistemas, não é para se misturar
mensurar, nós os amamos, podemos até chamá-los de irmãos, mas sai deles. Então nós temos aqui, estamos lendo Efésios capítulo 5, verso 14, e vamos ler também o verso de número 15. Então, se você anotou aí, você pode ler depois. São João 5, 25, que ouviriam a voz do Filho do Homem. A voz do Filho do Homem. Deus falaria em carne humana, traria a palavra expressada para chamar o eleito. Desperta, desperta. Então Deus falando para o eleito, nós agora começamos a andar para o paralelo dos eleitos, Nós vemos: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais. É como eu já citei, tiveram o entendimento aberto, o eleito teve o entendimento aberto. E ficai, aguardai, serás revestido de poder. Nós vemos que, pela fé, ele apenas teve o entendimento aberto para receber Cristo Salvador, mas o eleito teve que permanecer no cenáculo, para receber a revelação, para levantar dentre os mortos, para sair daquela natureza velha, uma nova natureza. Então a Bíblia nos diz: vede prudentemente como andais. Então Deus está nos advertindo que Ele nos abriria o entendimento, nos enviaria a revelação, que nós sairíamos dentre os mortos, receberia a revelação de Cristo. Cristo nos esclareceria a sua palavra revelada, mas Ele nos adverte: seja prudente no seu andar. Seja prudente no seu andar. Nós vimos, não importa, a salvação não é pela obra. A eleição não foi por causa das obras que alguém fez. Mas Deus chamou para viver o seu programa e disse: tome cuidado como andai. Não como nécio. Então, não como nécio, não como sendo louco, não como sendo fazendo algo, pouco caso de algo, mas como sábios. Então, andar com prudência. O nécio, ele anda loucamente, mas o sábio anda com prudência. Nós vamos ler mais uma escritura. É uma escritura que nós lemos sempre, no dia da ceia, Nós lemos 1 Coríntios capítulo 11. Eu quero ler aqui para os irmãos. Nós estamos vendo, Você tem que manter a linha para que você não possa perder o foco. Nós vemos que Cristo te chamou, abriu o seu entendimento e te enviou a revelação, te chamou para sair dentre os mortos, para receber a revelação, para andar com prudência. E quando nós vemos Coríntios 11, 1 Coríntios 11, o verso 27, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. A Bíblia está falando de comer este pão e beber do cálice. E nós sabemos que o pão e o vinho da ceia são apenas símbolos. Nós sabemos que aquele pão representa o corpo de Cristo. Nós sabemos que aquele vinho representa o sangue de Cristo, aquela célula que foi quebrada e trouxe o Espírito Santo, trouxe aquela embriaguez que fez com que eles saíssem em Pentecostes como se estivessem embriagados com aquele estímulo da revelação.
Então nós temos que, qualquer que comer, então está falando, qualquer que participar, qualquer que dizer eu creio, qualquer que dizer eu creio na mensagem, eu creio na abertura da palavra, eu creio nesta palavra, e estiver comendo, se ele estiver participando de qualquer maneira, então nós queremos, nós falamos de ser melhores, então que Deus possa ajudar cada um a ser melhor. Veja, qualquer que comer este pão ou beber, então tomar parte. Nós vemos que uma mesa, quando ela é posta, nós nos assentamos em torno da mesa e nós somos parte daquilo, nós tomamos disso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Nós bebemos, comemos e bebemos. Então nós vemos que Deus está falando da sua ceia espiritual. Ele está falando desse banquete espiritual, a palavra revelada, com este sangue, esta vida que estava no sangue, esse vinho trazendo esse estímulo para nós. E ele está mostrando: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de dizer eu sou um cristão, eu sou uma cristã. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de dizer eu creio na revelação da palavra. Examine-se o homem a si mesmo, antes de dizer eu sou parte do rapto. Examine-se o homem a si mesmo, antes de dizer eu sou eleito. Examine-se o homem a si mesmo, antes de dizer eu sou um filho, uma filha de Deus. Examine-se o homem a si mesmo, antes de dizer que é parte daquilo, que está participando daquilo, comendo, bebendo juntamente. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então agora nós vimos que Deus, ele é como se ele nos espremesse um pouquinho para que nós pudéssemos nos examinar. É como foi falado aqui, né? Nós não devemos falar do outro, porque a Bíblia diz aqui, ó, eu vou pular lá para frente, ó, o verso 31, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. É o mal do ser humano, julgar o outro, olhar a vida do outro, mas não olhar a vida dele. E por causa disso, muitos estão falhando, fracos, doentes. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já dormem, né? Então nós vemos que nós estamos falando, né? O corpo de Cristo, esta palavra. Deus tem chamado o eleito, e nós vimos que Ele nos advertiu. Veja como você tem se comportado, veja se você tem discernido, veja se você tem vivido, aceitado e desejado viver a revelação. E nós vemos, né, que muitos comem por comer, muitos são da mensagem porque a família é, por tradição, muitos estão em tal igreja e caíram na abertura da palavra porque o grupo foi e ele foi influenciado, foi levado. Muitos estão sem discernir o corpo e o sangue do Senhor. Muitos estão comendo
a pena para a sua própria condenação. Agora, eu quero ler Romanos capítulo 14, para nós alinharmos com 1 Coríntios 11. Romanos capítulo 14, o verso 22 e o 23 diz: tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Nós vamos conectar isso com 1 Coríntios 11. Muitos estão na mensagem, muitos estão participando da mensagem, muitos estão dizendo que creem na mensagem, mas não comem com convicção, não estão defendendo a palavra com convicção, não comem com certeza, não participam com certeza. Agora veja o que diz o verso seguinte: mas aquele que tem dúvidas, se come, ele está condenado. Vamos conectar isso lá em 1 Coríntios 11. Aquele que diz que é o eleito, aquele que diz que recebeu a revelação e vive de qualquer maneira e não está participando como deveria ser, ele está comendo para a sua própria condenação. É a Bíblia falando. Você pode anotar, examinar e questionar a Deus, porque Deus é responsável por sua palavra. Então nós vemos: se tens tu fé, tenha em ti mesmo. Se tens fé que aquilo não te fará mal, se tens fé que você compreendeu a palavra e você pode tomar o corpo, pode tomar a palavra, pode tomar a revelação, se você tem fé que Deus pode te dar o Espírito Santo e você tem esta fé de andar não como nécio, mas andar como sábio, tem esse desejo, come com certeza, com convicção. Você pode até na hora comer um pedaço maior, um pedaço, engasgar um pouco, mas no fim não te fará muito dano, não te fará dano. No fim você pode engasgar um pouco, mas depois se ajusta, né? O pedaço, a porção, a dose, vai se ajustando tudo. Mas é interessante, aquele que tem dúvidas, né? Aquele que tem dúvida, se come, está condenado. Aquele que tem dúvida da revelação, e ele diz que é parte da revelação, é parte da abertura da palavra, que ele crê e ele defende, e depois lá dentro não é nada daquilo, tem dúvida, ele está na palavra para a sua própria condenação, porque ele não come por fé. Então agora nós vamos lá, né? Nós começamos lendo as escrituras, né? Que nós receberíamos lá em Efésios capítulo 2, nós lemos, né? Que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Deus trouxe a revelação para o eleito recebê-la mediante a fé. A fé não tem dúvida, a fé só tem certeza. Será que vai funcionar? Será que está bem? Será que está certo? Está errado? E se vai para a própria condenação. Se avança para a própria condenação. Então nós vemos que a Bíblia diz: se somos os eleitos, nós temos que receber a revelação como ela é. Nós temos que aceitá-la como ela é. E ficar com ela como ela é. Ou estaríamos com dúvida, e isso nos faria estar comendo para a própria condenação. A mensagem de Cristo é o mistério de Deus revelado. Porém, todo este mistério
mistério é revelado somente como ele prometeu para a sua noiva. O inferno está contra esta verdade da revelação. O inferno está contra esta revelação deste mistério. Porém, a noiva está se baseando nisto. Ela está convicta, ela está alicerçada, ela está fundamentada nisto. Ela sabe o que está fazendo, ela sabe em quem ela tem crido. Esta é a posição dela. Por que é que você tem fome? Ó igreja, por que você tem sede? É o Pai tentando te revelar este mistério escondido. Por que você tem sede? Por que você quer mais? Por que você quer cada vez ser melhor? Por que você quer cada vez mais a perfeição de Cristo? Por que você tem essa fome? Por que você tem esta sede? É o Pai que tem aberto o seu entendimento e tem te chamado para essa perfeição. É Ele tentando te revelar este mistério escondido. Porém, você deixa tantas coisas tirar isto de você. Você deixa o seu trabalho tirar isto de você. Você deixa a sua esposa tirar isto de você. Você deixa o seu marido tirar isto de você. Você deixa os seus filhos tirarem isto de você. Você deixa os cuidados do mundo tirar isto de você. Você deixa algum pastor tirar isto de você. Você deixa alguma outra pessoa tirar isto de você. Quando você sabe que lá no fundo do seu coração você é sedento, que você é faminto, é Deus tentando revelar isto para você. Veja, esta é a revelação. O último dia está aqui. Esta é a revelação. O último dia está aqui. Como nos dias de Sodoma, nos dias de Gomorra, seriam os dias da vida do Filho do Homem, né? Eu citei aqui São João 5, capítulo 5, verso 25, que ouviriam, os mortos ouviriam a voz do Filho do Homem. Deus veio em carne humana desvelar os segredos, os mistérios, o plano dele, o plano da redenção para o eleito. E muitas pessoas estão se distraindo com isto e aquilo, com aquilo outro. Nós vamos parar por aqui, vamos apenas dar uma rápida revisão, né? Nós lemos nas Escrituras, Deus abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, e nós vemos que a fé não poderia vir de nenhum outro meio, apenas de Deus, que nós fomos salvos pela graça. Foi a sua misericórdia que nos salvou. Foi a sua misericórdia que nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nós vimos em paralelo que a salvação é pela graça e a pessoa poderia ser errada a vida inteira e aceitar Jesus Salvador. Aceitar Jesus Salvador e ser apenas um salvo. Ter direito de estar na eternidade, na segunda ressurreição. Mas nós vimos em paralelo que Deus ele
disse, abriu-lhes o entendimento. Jesus Cristo disse: ficai até que sejais revestidos. Ele mostrando que o eleito receberia esse Espírito Santo para mostrar o caminho, mostrar a revelação da palavra, aonde se deve andar. E nós vimos Deus nos advertindo para que nós tenhamos cuidado de como estamos andando. Como estamos andando, temos que ter cuidado com o que os outros estão achando de nós. Temos que ter cuidado, porque ai daqueles que fizeram os pequeninos tropeçarem. Os outros, pode ser que tenha algum pequenino de olho em você. Pode ser que tenha algum eleito, um pequenino de olho em você, observando. Será isto a palavra que eu estou procurando? Então nós vimos que os mortos ouviriam a voz e ele chamaria para sair dentre os mortos, e ele esclareceria esta revelação para que nós vivêssemos nessa revelação. E nós vimos também em 1 Coríntios que muitos, eles não têm a revelação, porque quando você recebe a revelação, quando você recebe, você tem a convicção. Deus disse: tome cuidado como você deve andar. Você tem a convicção do que é certo, você quer melhorar, você quer acertar, você quer caminhar de acordo com o plano de Deus. E nós vimos Deus mostrando, nós lemos, para encerrarmos, nós lemos lá em Romanos capítulo 14, versos 22 e 23. Aquele que come, tem que comer com certeza. Eu vou participar da ceia, eu vou participar da palavra, eu serei um dizimista, eu não perderei uma ceia, tomarei do pão e do vinho. Eu tenho dito, o eleito, quando ele recebe a revelação, ele nunca mais vai ficar sem tomar uma ceia. Nunca mais. Nunca mais. Porque o profeta disse que até quem tem o Espírito Santo pode falhar, mas ele volta para consertar. Ele volta para consertar. E o profeta, ele tem ensinado: se você está no culto e você falou algo de alguém, você fez algo com alguém, e você não pode acertar agora, a pessoa, prometa para Deus que você acertará isto, e venha e tome a sua ceia. O profeta ensinou. O profeta ensinou isso. O eleito, ele não fica sem tomar a ceia. O eleito não fica. Ele falhou, e o diabo pode tentar até acusar, mas Deus já apagou aquilo, porque aquilo já teve o arrependimento e a remissão de pecados. E quando que Deus apagou? Antes da fundação do mundo, porque Deus viu que haveria um fundo clamando, Deus viu que estaria alguém perdido, que não podia fazer nada, sabia, e Deus disse: eu farei. Então nós vimos que se tiver dúvida, não coma, Muitos aí dizem: eu vou lá, eu vou ceiar, ninguém viu nada e tal, ninguém sabe o que tem, é só pão e vinho. Está tomando para a própria condenação, porque não está discernindo o que é o verdadeiro corpo, o que é o verdadeiro sangue, Aí está apenas comendo símbolos. Então nós vimos, eu vou parar por aqui. Eu só estou fazendo isso para que cada um possa examinar a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desta palavra, e assim receba o Espírito Santo. Porque aquele que come e bebe de qualquer maneira, come e bebe para a sua própria condenação. Então,
examine-se o homem a si mesmo? Não. O profeta disse: Pai Celestial, que o Senhor venha examinar cada um de nós, Pai. Ó Deus, que cada um apenas possa ter o desejo, como disse o teu profeta. Ó Senhor, também nesta mensagem, espíritos sedutores, o teu profeta disse: se você tem aquele espírito que ainda fica nervoso, que se exalta, que faz isto, que faz aquilo, se você ainda é uma pessoa mesquinha, e isto e aquilo, você pode levar isto para o altar. Deixe isto no altar. Ó Senhor, como disse o teu profeta ali na mensagem, espíritos sedutores: Senhor, permita que eu possa ir e que estas coisas fiquem no altar. Deus, que o Senhor sonde cada um e que o Senhor mostre para cada um, Pai. Ó Deus, não somente o entendimento aberto para ver as Escrituras, mas o entendimento aberto para ver até mesmo aquilo que não está escrito. Ó Senhor, que está escondido atrás das Escrituras. Mas Senhor, ó Deus, está escondido ali o teu plano. Ó Senhor, mas aquilo está alinhado com a Escritura. É algo que não está escrito, mas é o que está escrito. Senhor, é para confundir mesmo os sábios. Senhor, é algo que não está escrito, mas o teu profeta disse: é algo que tem que estar alinhado com a palavra. É algo que tem que estar alinhado com o que está escrito. Senhor, a revelação da tua palavra, Senhor, ó Deus, como já fala, Senhor, a revelação da tua palavra, não uma revelação de uma outra coisa, mas o Senhor veio revelar a tua palavra. E o teu profeta disse: como pode você dizer que tem o Espírito Santo, aquele que vem e revelaria todas as coisas, quando você escuta algo que não está escrito e você diz: eu não creio nisso? Ó Deus, eu creio, Senhor, em tudo que não está escrito, mas que está alinhado com aquilo que está escrito. Como disse o teu profeta, Deus, ó Senhor, a revelação seria para revelar a tua palavra, não para revelar alguma outra coisa diferente da tua palavra. É aquilo que não está escrito, é aquilo que está oculto por trás das letras, mas para revelar o verdadeiro sentido daquelas letras, o verdadeiro programa do Senhor Jesus Cristo e a igreja, o plano da redenção, Senhor. Deus, que cada um possa, ó Deus, render-se a Ti. Amém. E como disse o teu profeta, se o Espírito Santo vier, se você tiver um encontro com Deus, assim como Moisés teve um encontro com Deus, você tem que tirar as suas sandálias. Senhor, que cada um possa verdadeiramente ter um encontro contigo, que cada um possa tirar as sandálias, deixar de lado tudo, Senhor, toda interpretação, toda influência de alguém, toda influência teológica, de seminário, Senhor, que cada um possa descalçar-se de tudo e que o Senhor possa, ó Deus, como nós lemos em tua palavra, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Que o teu Espírito Santo possa revelar o teu plano e que cada um possa ter a convicção, como nós vimos, Senhor, ó, não é apenas dizer eu sou um crente da mensagem, eu creio em toda a palavra e ser um participante de qualquer maneira, porque seria para a própria condenação, Senhor, mas que cada um possa ter a revelação, ó Senhor, e desejar consertar aquilo em que tem falhado, aquilo em que ainda vai falhar, que cada um possa estar disposto a consertar, Senhor, Deus, que cada um possa tomar a tua palavra com convicção, que cada um possa ter a convicção da revelação trazida pelo teu Espírito Santo, que cada um possa ter esta convicção e o cuidado como caminhar na tua palavra. Deus, abençoa cada um, Senhor, verdadeiramente, nós não podemos ser mais os mesmos, ó Deus, depois de sermos chamados desta maneira, Senhor, a examinar a cada um examinar-se a si mesmo, cada um render-se para Ti, para que o Senhor
examine cada coração. Ó Senhor, nunca mais seremos o mesmo. Deus, eu quero crer, Senhor, que cada um possa sair daqui melhor do que entrou. Que cada um possa, Senhor, discernir, receber a revelação, o discernimento pelo Espírito Santo e comer deste pão e beber deste cálice. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa, Pai, cada um, leva cada um em paz, em nome do Senhor Jesus mesmo. Amém. Graças a Deus, né? Graças a Deus, que Deus abençoe cada um, que Deus abençoe nossos irmãos que ouvirão e que ouvirão, né, o vídeo, que Deus possa tratar também com cada um em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.